Olá, muito bom ter você aqui conosco mais uma vez no nosso canal do YouTube, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Então, chegou fevereiro, e fevereiro para muitos brasileiros lembra Carnaval, e esse é o tema para as nossas reflexões desse nosso encontro. Então, de onde vem o Carnaval, né? Conta-se, né, que é uma festa popular, né, como sabemos, surgiu na antiguidade, né, há muito tempo, e o objetivo era celebrar os deuses, né, os deuses pagãos, celebrar as mudanças de estações na natureza, e com o passar do tempo foi reconhecida pela Igreja e foi incluída no calendário cristão, né, claro que depois de alguns séculos, e até hoje ainda é comemorada no mundo inteiro. Só que cada país tem as suas, né, características, a sua peculiaridade. E parece que surgiu, né, na Grécia, né, quando já existia uma festa, né, no ano mais ou menos aí de 520 a.C., e essa festa era regada a vinho, porque era para o deus Dionísio, né, o deus da libido, né, para os gregos Dionísio, para os romanos Baco, né? E a intenção, o objetivo maior era a diversão, né? Comemorar a chegada da primavera, primavera que lembra reprodução, renovação, fertilidade. Esse deus também era considerado o deus da fertilidade, e essa festa foi se tornando popular, principalmente em Roma, né? Agora já na era cristã. Um comportamento também que vem desde o século XIII, onde as famílias dos nobres franceses, né, promoviam grandes festas, né, onde exigia-se que as pessoas fossem com máscaras, né, roupas luxuosas, e fazia-se grandes bailes, né, e a partir daí surgiram os bailes de carnaval à fantasia, e que se popularizaram e nós conhecemos principalmente no nosso país, assim como em todo o mundo. Aí um exemplo, né, como ainda se tem em Veneza, em vários lugares, onde as pessoas se vestem, né, de uma forma luxuosa e mantêm uma máscara sobre o rosto. E no Brasil? No Brasil, essa festa começou com uma festa de rua, né, que veio com os portugueses, chamada Entrudo, onde as pessoas jogavam farinha, talco, né, ovo, tinta nas outras, e que nos lembra até hoje, né, quando alguém passa no vestibular e vai à praça, os colegas fazem isso numa comemoração, né, da sua vitória em passar no vestibular. Né? Aos poucos essa brincadeira, né, foi mudando, né, foram absorvendo algum folclore trazido pelos africanos, né, que já tinham com os índios. Aí a gente vê algumas gravuras do que ocorria nas ruas, né? As pessoas jogando umas nas outras, e até mesmo dentro de casa reunia-se a família, os amigos, e fazia-se essa brincadeira. Né? O nome Carnaval, carne vale, alguns falam carne nada vale. Né? Então é uma festa pagã que acontecia 3 dias antes da Quaresma, né? Aquele período onde a pessoa ficaria em penitência, né? Um ritual aí da Igreja Católica. Então, qual era o objetivo? Já que ela ia ficar 40 dias privada, né? De vários prazeres, era como um bota fora, né? Então, esses 3 dias do Carnaval, vamos aproveitar, vamos extravasar tudo que a gente tiver vontade, que depois vai vir um período aí de marasmo, onde não poderemos fazer nada, né? E o que isso tem a ver com o Espiritismo? Ou seja, qual a visão espírita do Carnaval? Vamos sempre na base, né, do Espiritismo, nosso livro basilar, que é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857 por Allan Kardec. E lá, claro, ele não vai falar de carnaval, mas ele fala do cuidado com o corpo e a nossa influência dos espíritos que estão em toda parte. Então há um capítulo 9
onde o título é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Será que isso é possível? Será que isso acontece? Aí pergunta Kardec na questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Muitas pessoas questionam isso, né? E os espíritos mesmo responderam a Kardec: sim, eles podem vê-lo, né? Pois eles estão aqui entre nós, né? Incessantemente estamos rodeados por espíritos. Só que, assim como acontece com o encarnado, só se vê aquilo em que nos provoca a atenção, né? Só se ocupa daquilo que há um interesse. Então há tipos de espíritos, tipos de interesses, e a partir daí ele vê o que lhe é, né, necessário. Aí na questão 459, né, tem uma pergunta que muitos espíritos conhecem: eles conseguem, além de nos ver, influenciar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? E os espíritos dizem que sim. E mais, a influência é tão grande que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, sem nos apercebermos, porque muitas pessoas não acreditam nisso, os espíritos exercem uma influência que conduzem nossos atos, né, o que eu quero e mais a influência deles, para algumas situações acontecerem. Para o bem, quando são nossos mentores, aqueles que nos amam, espíritos superiores, ou para o mal, aqueles que querem nos ver cair, querem nos ridicularizar muitas vezes. Na questão 467, Kardec continua perguntando: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Né? Então veja, existem espíritos que me influenciam para eu fazer coisas que não devem ser feitas, mas eu posso me livrar disso? Não me deixar levar? Sim, dizem os espíritos, porque eles só se ligam àqueles que os solicitam, os chamam pelos pensamentos, pelos desejos, pela vontade. Então, primeiro eu tive a vontade de fazer, aí eles vêm como uma torcida. Ah, você quer fazer isso? Nós vamos te ajudar. Para o bem, como eu já disse, ou para as coisas da carne, não é? Então, tem um livro que foi lançado em 1982 por Divaldo Pereira Franco, né, bastante conhecido no movimento espírita, né, como grande expoente e propagador da doutrina espírita, e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, um baiano que foi inclusive presidente da Federação Espírita da Bahia, quando encarnado, e que trabalhava com desobsessão, né? Ou seja, num trabalho mediúnico, onde os médiuns recebiam aqueles espíritos que estavam influenciando outras pessoas para o mal, conversando com eles, né, orientando e demovendo-os dessa atitude, dessa influência. E ao desencarnar, ele continuou com esse trabalho, só que olhando, né, da onde ele estava, tendo a visão espiritual ou espírita. E lançou, né, juntamente com Divaldo Franco, vários livros para nos explicar, nos esclarecer como acontece o processo de obsessão, né, para que possamos, né, ficarmos atentos para isso. E nas Fronteiras da Loucura, acontece justamente numa época de carnaval, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele vai, né, contar aqui o que acontece. Então eu vou tirar algumas partes aqui para a nossa reflexão nesse período. A primeira coisa que ele nos diz, que a cidade, né, ela fica com densas nuvens psíquicas de baixo teor vibratório, encobrindo a cidade toda durante esse período. O que é isso? Todos nós, ao pensarmos, emitimos ondas de pensamento que ficam no ar, em torno de nós, formando a nossa psicosfera, no nosso lar, no nosso trabalho, e essas ondas vão, né, formando
aqueles círculos, como se quando se joga uma pedra dentro d'água, né, que vão formando aquelas ondas, aqueles círculos, o nosso pensamento faz a mesma coisa. E aí quando ele encontra o pensamento do outro, aquele ambiente fica carregado de ondas de pensamento, que podem ser boas, se forem pensamentos elevados, ou não, se forem pensamentos mais pesados, que é o que ele está dizendo. O que se pensa durante o período de carnaval, né? E esses pensamentos, um se alimentando do outro, vai convidar as pessoas a desaguar, né, todas as loucuras, né, as paixões terrenas, naquela festa da liberdade, né, que eu falei há pouco, que é para, né, anteceder a Quaresma, onde voltaremos a obedecer leis. Então, como se ali tudo fosse permitido. Né? Então fica uma faixa, né, pestilenta, né, condensada, densa, pastosa, escura. É como se estivéssemos entrando no lodaçal, num charco ali, até com dificuldade de se locomover, de tão denso que é a psicosfera nessa época, segundo Manuel Filomeno de Miranda, onde ele continua dizendo que muitas pessoas, claro que não são todas, imprevidentes, que não se previnem, que não oram, que não se vigiam, envolvidas por aquela música, né, que é excitante, querendo o quê? Extravasar as ansiedades, né, presas o ano inteiro, e acabam cedendo ao império dos desejos. Aí que está o perigo. Cuidado com os desejos, que muitos deles nos fazem sofrer. E eles vão naquela torrente da luxúria, que acaba por enlouquecer as pessoas nessa época. Né? Há exageros festivos. Então não é que a gente não possa rir, brincar, dançar, ser alegre, cantar. O espírita não é contra isso. A questão está no exagero, no excesso. É o que ele diz, os exageros festivos produzem, né, principalmente nas criaturas menos cautelosas, uma infestação espiritual. Então nós temos aí os pensamentos das pessoas encarnadas atraindo espíritos desencarnados, vai haver uma perturbação nessa época em toda a sociedade terrestre. Então ele mesmo diz, aí legiões de espíritos infelizes que são chamados pelos pensamentos dessas pessoas que querem, né, se acabar, e algumas até se acabam mesmo, né, que são espíritos ociosos, que não estavam fazendo nada nos umbrais, perversos, querendo prejudicar as outras, e ficam ali em sincronia com as mentes daqueles de igual comportamento, que ainda estão encarnados. Então ele fala nessa época das obsessões coletivas, ou seja, todos estamos propensos a sermos obsediados, influenciados, como diz a questão 459, conduzidos, se não nos acautelarmos, a comportamentos que depois vamos nos arrepender, porque estamos ali numa terra sem lei, entorpecendo multidões, às vezes até dizimando existências. Nós vemos aí na quarta-feira, chamada quarta-feira de cinzas, quando ligamos, né, uma televisão e vamos assistir aos noticiários, quantas mortes, quantos acidentes, quantas brigas, quantas vidas perdidas, né? Muitas desnecessárias, indo antes da hora, por causa de alucinação, né, de muitos indivíduos, até mesmo valiosos, que tinham ali o seu compromisso, a sua família, o seu trabalho, mas nessa época esquecem de tudo e vão na onda. Então ele que está olhando do outro lado, nos informa que a população invisível aos nossos olhos, né, de espíritos, era muito maior do que a visível, né, do que os encarnados, e todas naquele delírio, né, de querer sentir as sensações de quando estavam encarnados e ainda sentiam
falta, sentiam saudade, e agora era a hora de matar a saudade, né? E vinham, né? Ele ainda dava exemplo aqui, como se fossem chacais, né? Em cima da presa, para vampirizar essas vítimas, né? Que acabavam sendo telecomandadas, né? Como marionetes, para serem estimuladas a beber bebidas alcoólicas, né? A usar drogas, sexo e tudo que eles tinham vontade, do prazer da carne, se tornando comparsas, né? E intermediários submissos, porque nem sabia o que estava acontecendo. Porque aquela coisa, muita gente não acredita que existem espíritos, que eles podem nos influenciar e se deixam levar. Aí as pessoas perguntam assim, mas o espírito consegue beber, né? Uma bebida alcoólica, consegue usar droga, consegue fazer sexo? Não. Mas nós temos assim, num trabalho mediúnico, quando o médium encarnado, né, percebe o espírito, ele sente o que o espírito sente, tamanho é a conexão entre os dois, né, porque expande, né, um corpo que nós chamamos de perispírito, mescla-se com o perispírito, que é o corpo do espírito, que está do outro lado, e um sente o que o outro está sentindo. Então, o espírito vem, né, se aproxima dessa pessoa que tem uma sintonia com ele, né, uma questão de vibração, de campo vibratório, de afinidade, e o espírito sente o que o encarnado sente. Então, aquela bebida alcoólica que vai fazer sensações no corpo físico do encarnado, de certa forma, o espírito que não tem mais esse corpo vai sentir também, né? Então, aquele êxtase das drogas, ele vai sentir também, porque quando encarnado, era o que ele gostava. E ele sente falta e vem, né? É claro que nós estamos falando de um tipo de espírito, aquele que ainda não ouve os esclarecimentos, que ele precisa evoluir do outro lado e não ficar ocioso, não querendo ficar aqui na Terra, né? Ele tem que continuar a sua caminhada. Então são esses que vêm brincar, entre aspas, o carnaval, né? Então o Filomeno de Miranda estava vendo duas populações, a física dos encarnados e a dos espíritos, mas nessa sintonia que eu falei, né? Porque eles pensam as mesmas coisas, sentem as mesmas coisas e têm os mesmos desejos. Então aí uma gravura, né, que nós tiramos da internet, tem a música do Caetano Veloso que fala: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Para os espíritas, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Então eles fizeram ali uma montagem onde a gente vê encarnados e umas caratonhas aí no meio dos desencarnados. E para quem é médium, vidente, isso é uma realidade, não é? Então, o que aprendemos com isso e qual é o objetivo desse livro, a não ser nos ensinar como espíritos imortais que somos? A maioria da população terrena, né, ainda transita entre os limites dos instintos que são do corpo, as sensações, né? Então queremos mais as sensações do corpo, os prazeres que o corpo pode nos oferecer, do que já temos essa vontade de sentir emoções superiores. Então ainda estamos entre a sensação para o sentimento, que Kardec nos diz que a evolução faz com que o espírito, um corpo de carne, possa começar com os instintos, como os animais, atendendo aos seus instintos, chegando às sensações do corpo e caminhando para sentimento, porque o espírito superior é aquele que só tem sentimento. Ele já não tem as sensações, nem precisa mais das sensações do corpo e nem dos instintos dessa nossa evolução. Ele já está no nível de sentimentos bons, ele só ama. E para isso estamos caminhando, para isso estamos evoluindo e precisamos fazer força, precisamos auxiliar a nós mesmos a chegar nisso. Então, quando nós começamos aqui, ficar só no terra-terra, só nos prazeres que esse corpo vai me fornecer, eu estou atrasando a minha evolução. É isso que os espíritos vêm
nos auxiliar. Né? Então, Filomeno continua dizendo que, infelizmente, nesses dias, há um excesso de querer um prazer maior do que os prazeres naturais do dia a dia. Né? Então, quer se beber muito, quer se usar droga, quer se fazer muito sexo, quer... Né? Aquela coisa do extasiante, né? Ele vai até além do seu limite. Né? Então, com isso, ele atrai o que não deve. Né? Então, o que ele está vendo lá também? Que as pessoas que saem mascaradas, e muitas não saem para brincar, nós sabemos disso, saem para aprontar, agredir, violentar, né? Estuprar. Tem aqueles, né, que querem ir para acabar com tudo. Né? E eles atraem, né, massas de seres espirituais dessa mesma faixa vibratória, repito, né, que queriam o quê? Orgia, né, que queria tudo novamente. Aqueles que, mesmo pessoas que estão passando na rua que não estão com esse pensamento, muitas vezes são atacadas, porque a gente vê, né, pessoas, né, bêbadas aí que vão em cima das meninas, né, que vão... vai dirigir um carro em alta velocidade, provocando mortes também. Né? Então isso vem desde os espíritos que vão ali induzindo as pessoas, principalmente aquelas que se deixam, né, influenciar. Então todas as vezes que falamos de obsessão, não é só a ação do obsessor, mas a minha abertura a essa ação, a essa indução, a essa influência. Então diz Filomeno de Miranda que desde o sábado, né, chamado sábado de carnaval, quantas ocorrências, né, como eu falei aqui que a gente vê nos noticiários, né, homicídios desvairados, suicídios alucinados, paradas cardíacas, quer dizer, pelo excesso, né, de pular atrás do trio elétrico, de movimentação, mais bebida e mais o calor, né, leva a quem já tem propensão a uma parada cardíaca, né, desencarnando por overdose, né, abuso de drogas, e isso aumentando as vítimas imprevidentes e mortes desnecessárias. A gente vai perguntar, será que todos que morrem durante o carnaval estava programado para acontecer, ou eles foram imprevidentes e acabaram chegando do outro lado como suicidas, né? Diretos ou indiretos? Aí vem a misericórdia divina, porque quando nós falamos que tem todo esse processo obsessivo, não podemos esquecer da quantidade de espíritos bons, superiores, que trabalham para o bem. Então, nesse livro até conta, né, que são formadas tipo umas tendas nas praças, onde para ali, né, como um posto de socorro, né, nós temos posto de socorro encarnado para aqueles que vão passando mal, né, do corpo físico, e temos postos de socorros também para os desencarnados, que vão desencarnando, né, que tem um desdobramento. É muito interessante como ele narra essa situação de trabalho neste livro. Recomendo a leitura para quem quer conhecer um pouco mais. Então vem todas as equipes, né, trabalhando, e aqui quem está à frente das equipes é o Dr. Bezerra de Menezes, né, considerado médico dos pobres, ou Kardec brasileiro, por todo o bem que fez quando encarnado e que continua o tempo inteiro olhando principalmente para os brasileiros. Não? Então tinha o serviço de emergência, né, 24 horas ali, porque as pessoas suicidando, as pessoas morrendo antes da hora, chegando do outro lado enlouquecidas, né? Então eles estavam prontos a socorrê-las. Inclusive tem um caso que ele conta de uma moça espírita, né, que fazia suas orações, não tinha nada a ver com carnaval, mas tinha uma senhora que ela visitava, essa senhora morava sozinha e ela ajudava, né, financeiramente, levando alimento e tudo mais. E nesse dia ela precisava ir até a casa dessa senhora, foi lá, fez a visita, fez as orações, o evangelho com ela, né, fez companhia, e já estava à noite quando ela precisou voltar para casa. Ela sabia do perigo que estava correndo, porque ia passar ali naquela avenida cheia de pessoas, né, com toda aquela situação, e não deu outra. Quando ela passou por uma rua mais deserta, vários rapazes vieram, né, estavam, né, alcoolizados, e a agarraram, a imobilizaram, e ela, que já estava, né, vindo de um evangelho no lar,
manteve-se em oração naquele momento. A equipe de Bezerra de Menezes captou esse pedido de oração e foram para lá. Chegando lá, né, descarregaram uma energia em cima do grupo de rapazes, né? Aí conta no livro que eles amoleceram os músculos e ela conseguiu ficar em pé, sair daquela situação, e ainda a equipe de socorro intuiu, né, um carro de polícia que estava próximo a passar por ali. Ao passar, viram a cena e prenderam os rapazes. E é interessante que no livro conta que o motorista falou que ele não tinha o hábito, o motorista do carro, né, da polícia, ele não tinha o hábito de passar por aquela rua, mas de repente é como se ele ouvisse uma voz chamando para ele passar por ali e ele foi em direção. Veja como que a espiritualidade trabalha a nosso favor, né? Então tem casos assim, que a pessoa, né, passa por situações, mas olha o valor da prece, né? Então não entrar nessa sintonia, elevar os pensamentos para sermos socorridos. E Bezerra de Menezes vai dizer isso, confirmar isso para o Filomeno de Miranda, né? Miranda, onde a criatura coloca as suas aspirações, aí se faz, né, o intercâmbio físico e espiritual. E nós todos, né, o homem, é o somatório dos seus desejos e das realizações. Então, enquanto não elabore mais altas necessidades íntimas, aquilo que eu falei, enquanto a gente não aspirar a, né, altas paragens, outros pensamentos, né, baseados na oração e na evolução, demorar-se-á, né, o homem, nas permutas grosseiras da faixa dos instintos primários. Então, o que atrai esses espíritos para a Terra, não só no carnaval, mas em qualquer período, são os nossos pensamentos pesados, densos, né, ainda para a matéria, para o prazer físico, para as paixões terrenas. E para isso nós temos um livro, né, um pequeno livro, mas muito rico, chamado Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, quando ele trabalhava com Chico Xavier, e ditado pelo espírito já conhecido André Luiz, né, que é conhecido por ser o autor do livro Nosso Lar, onde, entre outras coisas, ele fala do cuidado com o corpo, né, que o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazendo a carne. Olha só, o corpo não é nosso, ele é emprestado, né? O planeta empresta esse corpo para que o espírito possa transitar aqui na Terra para aprender alguma coisa, né? Então é preciso, diz André Luiz, precatar-se, né? Cautelar-se contra os tóxicos, narcóticos alcoólicos, né? E contra o uso demasiado de drogas, é o que infelizmente muitas famílias estão vivendo no dia de hoje, que vão viciar a composição física natural do organismo, são venenos que vão agindo ali gota a gota, matando não só o indivíduo, mas muitas vezes mata a família inteira. Então ele orienta a cada um de nós conduzir-se de modo a não exceder-se, olha o carnaval aí, em atitudes superiores à própria resistência, conhecer o corpo, conhecer os limites, né? E nem confiar, né? Confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca um suicídio lento. Então nós temos uma programação, né, de 120 a mais anos para estar na Terra, mas o nosso comportamento vai nos matando aos poucos e raros são aqueles que completam esses anos que deveríamos ficar aqui num corpo de carne, né? Muitos não chegam a 100 anos de idade, embora hoje isso seja mais comum. Então recomenda também afastar-se de festas lamentáveis como aquelas que assinalam a passagem do carnaval. Aí está no livro espírita também, com outro espírito nos orientando, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, né, desregramento, manifestações exteriores espetaculares, desnecessárias. Então é possível ser alegre, sim,
mas com temperança, com limitação, com bom senso, sem exagero, sem excesso. Né? Agora, por outro lado, nem todo mundo, nem todos os brasileiros gostam de carnaval e prestam culto, né, ao deus do carnaval, que é chamado Deus, né, Momo. E aí, nesse feriado, o que fazem? Né? Vão para os recantos, né, do interior, para uma cidade interior, vão para as praias, vão para as montanhas, vão descansar, né, do trabalho, ao invés de excitar o corpo, né, saem com a família, né, e outros ainda vão fazer meditações, estudos, encontro de renovação espiritual e lazer. Aqui mesmo na nossa região, né, em vários locais, nós temos encontro de jovens, né, nós temos o EMEC, que acontece aqui, Encontro de Mocidades Espíritas no Carnaval, temos também o ENEC, Encontro, né, espírita no Carnaval, que acontece com as pessoas jovens há mais tempo, mas que é o que o Centro Espírita faz, oportuniza, alberga essas pessoas que querem aproveitar o feriado com coisas úteis, né? Estudando um tema o dia inteiro, encontrando amigos, rindo, brincando, mas de uma forma salutar. Não precisamos nos acabar no carnaval. Então é preciso, né, nas nossas reflexões aqui, foi para que a gente atente para esse lado espiritual, conversemos com os jovens, principalmente que estão saindo, sem entender que esse processo, não esquecer das orações. Nesse livro também mostra que as mães, as vós que ficam em casa orando enquanto seus filhos vão lá, né, com os amigos para essas festas carnavalescas, e muitas dessas orações são atendidas até mesmo em acidentes, né, como tem um relato aqui no livro do acidente com jovens por causa do excesso de bebida, desencarnam, mas graças às preces da vovozinha, eles são atendidos, né, para se reequilibrarem do outro lado, enquanto a família também vai se fortalecer, porque chega, né, ver o seu filho sair com saúde, né, com toda aquela juventude e voltar, né, num caixão, a dor é enorme. Então vamos prestar atenção no que estamos depositando as nossas energias, os nossos desejos e aproveitando a nossa estada aqui no corpo. E aí estão os livros, né, que eu usei para essa nossa reflexão, né? Claro que Nas Fronteiras da Loucura, né, foi o carro-chefe, sem esquecer o Livro dos Espíritos, as obras básicas que nos trazem tantas informações para nos auxiliar, e a Conduta Espírita de André Luiz com Valdo Vieira. Então agradeço, né, por estarmos juntos e vamos pensar sempre o que eu estou fazendo aqui, como aproveitar cada minuto dessa existência. Não importa tanto quem eu fui no passado ou o que vai acontecer no futuro, mas o hoje, o que eu estou fazendo hoje para me tornar uma pessoa cada vez melhor. Lembrando, né, Leon Denis, eu sou e quero ser uma pessoa cada vez melhor. Que o Senhor nos abençoe. Um forte abraço.